Ela criou o filho sozinha, com mãos calejadas e esperança nos olhos. Achou que ao vê-lo vencer, enfim teria paz e reconhecimento. Mas a chegada de uma mulher elegante mudou tudo, selando um afastamento cruel. O que parecia cuidado virou silêncio. E o silêncio virou perigo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Dona Helena sempre soube o que era carregar o mundo nas costas. Não de forma dramática, não com lamentos ou autopiedade, mas com aquela força silenciosa que só as mulheres que criaram filhos sozinhas conhecem. Aos 68 anos, seu corpo magro ainda guardava a memória de décadas lavando roupa em tanque de cimento, esfregando o chão de casas alheias, cozinhando para festas de gente que ela mal conhecia. Tudo isso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, cidade que ela nunca deixou, onde nasceu, onde viu o marido partir e onde criou Daniel, seu único filho. O marido, Osvaldo, tinha sido um homem bonito quando jovem, alto, de sorriso fácil, trabalhador. Mas a cachaça foi mais forte que qualquer promessa de casamento. Começou devagar, com umas cervejas no fim de semana, depois passou para a pinga no almoço e terminou nas madrugadas em que voltava cambaleando, gritando, quebrando o pouco que tinham. Helena aguentou o quanto pôde. Não por amor, isso já tinha morrido fazia tempo, mas por medo de não conseguir sustentar o filho sozinha. Até o dia em que Osvaldo sumiu de vez, levou as poucas roupas que tinha, deixou dívidas no boteco da esquina e uma carta curta, mal escrita, dizendo que não dava mais conta de nada. Daniel tinha 7 anos. Foi nesse momento que Helena fez uma escolha. Uma escolha que muitas mulheres fazem sem nem perceber que estão sendo heróicas. Ela decidiu que o filho não seria como o pai, que ele estudaria, teria diploma, teria chance, que ele não cairia na mesma armadilha da bebida, da raiva, do abandono, e para isso ela trabalhou. Trabalhou até os ossos doerem, até as mãos ficarem calejadas, até o cansaço virar parte dela. Daniel cresceu vendo a mãe sair de madrugada e voltar à noite. Cresceu comendo o que ela conseguia trazer das casas onde trabalhava, usando roupa que ela costurava à mão. Mas também cresceu com livros na estante, com cadernos novos todo ano, com a certeza de que alguém acreditava nele. E isso fez toda a diferença. Quando Daniel terminou a escola, Helena chorou, não de tristeza, mas de um orgulho que ela nem sabia que cabia dentro do peito. O menino tinha conseguido. Ele foi aceito em uma faculdade de administração, conseguiu bolsa, trabalhou de dia e estudou de noite. E quando se formou, aos 24 anos, abraçou a mãe e disse que tudo o que ele conquistasse dali para frente seria por ela. E ele conquistou. Daniel tinha talento para negócios. Começou trabalhando em uma cooperativa agrícola, entendeu como funcionava o setor, fez contatos, aprendeu a negociar. Em poucos anos abriu a própria empresa de insumos rurais, comprou terras, fez parcerias. Aos 35 anos, era um dos empresários mais respeitados da região. Tinha propriedades, contratos, nome limpo, tudo o que Helena tinha sonhado para ele e mais. Ela continuou morando na mesma casa simples onde criou o filho, mas agora não precisava mais trabalhar. Daniel insistia em dar dinheiro, em pagar as contas, em melhorar a casa. Helena aceitava com gratidão, mas nunca deixou de ser quem era. Continuava acordando cedo, regando as plantas, fazendo bolo de fubá nos fins de semana, indo à missa todo domingo. E o filho visitava. Não todos os dias, mas visitava. Ligava sempre, perguntava como ela estava, levava ela para almoçar fora. Helena se sentia completa. Até que Daniel conheceu Fernanda. Fernanda Vilela era o tipo de mulher que chamava a atenção sem precisar falar alto. Alta, elegante, sempre bem vestida, com aquele jeito de quem nasceu sabendo como se comportar em qualquer ambiente. Vinha de uma família tradicional de Ribeirão Preto, os Vilela, donos de fazendas que já tinham sido prósperas, mas que com o tempo foram perdendo força. O sobrenome ainda pesava, mas o dinheiro já não era o mesmo. Fernanda tinha estudado fora, falava inglês, tinha mestrado em gestão. E quando conheceu Daniel em um evento empresarial, viu nele exatamente o que precisava.
um homem de sucesso, em ascensão, com futuro garantido. Para Daniel, Fernanda representava tudo o que ele tinha admirado de longe a vida inteira. Ela era o mundo que ele sempre quis alcançar, mas que parecia distante demais para um menino que cresceu com a mãe lavando roupa para fora. Ela falava de viagens, de vinhos, de investimentos internacionais. Era sofisticada, tinha classe e ainda por cima era bonita, inteligente e parecia realmente interessada nele. Daniel se apaixonou rápido, talvez rápido demais. O namoro durou 1 ano. Fernanda era a namorada perfeita. Apoiava os negócios de Daniel, dava sugestões estratégicas, participava de jantares com clientes, sabia exatamente o que dizer e quando calar. Ela era uma peça que encaixava perfeitamente no quebra-cabeça da vida dele. Ou pelo menos era o que parecia. Quando Daniel levou Fernanda para conhecer Helena, a mãe sorriu, serviu café, ofereceu bolo. Mas por dentro algo se apertou. Não era ciúme, não era inveja. Era uma intuição antiga, daquelas que mães têm e que raramente erram. Fernanda foi educada, elogiou a casa, agradeceu o café. Mas havia algo no olhar dela, uma frieza sutil, um distanciamento calculado. Helena não conseguiu definir, mas sentiu e tentou ignorar. Afinal, o filho estava feliz. O casamento aconteceu 2 anos depois. Uma festa grande em um clube chique de Ribeirão Preto, com mais de 300 convidados. Helena usou um vestido azul claro que Daniel tinha comprado para ela e ficou sentada na mesa principal, ao lado do filho, sorrindo para as fotos. Mas por dentro, aquele aperto no peito não passou. Ela olhava para Fernanda, tão linda de branco, tão perfeita, e não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia normal. Daniel e Fernanda moravam em uma casa ampla, moderna, com piscina e jardim. Helena era convidada para almoçar todo domingo, e ela ia, levava quitanda, ajudava na cozinha quando a empregada estava de folga. Fernanda era sempre cordial, sempre educada. Mas Helena percebia. Os sorrisos eram curtos, as conversas superficiais, e havia uma pressa sutil para que ela fosse embora. Foi quando Fernanda engravidou que as coisas começaram a mudar de verdade. Daniel estava radiante, ia ser pai. Helena também se encheu de alegria. Finalmente teria um neto, alguém para quem contar histórias, fazer comida, dar colo. Mas Fernanda, embora sorrisse nas fotos e recebesse parabéns de todo mundo, parecia tensa. E foi nesse período que as visitas de Helena começaram a diminuir. Primeiro foi um domingo que Fernanda não se sentia bem e preferiu descansar. Depois, foi um compromisso que tinha surgido de última hora. Depois, Daniel teve que viajar e Fernanda ficou sozinha, sem condições de receber. As justificativas sempre vinham embrulhadas em educação e lógica. Helena nunca foi maltratada diretamente, mas os convites pararam de vir. Os telefonemas de Daniel ficaram mais curtos, e quando ela ligava, quem atendia era Fernanda, sempre dizendo que Daniel estava ocupado, que ligaria depois. Só que depois raramente acontecia. Helena aceitava tudo com a paciência de quem acredita que as coisas se ajeitam com o tempo. Afinal, Fernanda estava grávida, Daniel estava focado nos negócios. Era natural que a rotina mudasse. Ela não reclamava. Apenas esperava. Esperava pelo dia em que o neto nascesse e tudo voltasse ao normal. E o neto nasceu. Um menino lindo que recebeu o nome de Pedro. Helena foi ao hospital no dia seguinte ao parto, levou flores, levou um sapatinho de crochê que tinha feito com as próprias mãos. Pegou o neto no colo e sentiu o coração transbordar. Aquele bebê era a continuação de tudo. Era a prova de que a luta tinha valido a pena. Mas quando ergueu os olhos e viu Fernanda na cama do hospital, viu algo que a gelou. Um olhar duro, frio, calculado. Um olhar que dizia sem palavras que aquele bebê não era dela para amar. Nos meses seguintes, Helena praticamente desapareceu da vida do filho. Ela ainda ligava, mas Daniel raramente atendia. Ela ainda mandava mensagens, mas as respostas eram curtas, genéricas. Fernanda sempre tinha uma desculpa pronta.
O bebê estava doente. Estavam reformando a casa. Tinham viagem marcada. Helena entendia, ou tentava entender, mas por dentro, o aperto no peito virava uma dor constante. Foi Neuza quem percebeu primeiro. Neuza era a empregada que trabalhava na casa de Daniel havia 3 anos, uma mulher de 40 e poucos anos, discreta, eficiente, que limpava, cozinhava e cuidava das coisas sem fazer barulho. Viera de Minas Gerais ainda jovem, procurando emprego em São Paulo, e tinha encontrado em Ribeirão Preto um lugar onde conseguia mandar dinheiro para a família e ainda viver com dignidade. Helena sempre tinha sido gentil com ela. Quando ia à casa do filho nos primeiros tempos, conversava com Neuza na cozinha, perguntava da família, dos filhos que tinham ficado em Minas, oferecia conselhos. Neuza nunca tinha esquecido daquele tratamento. Para ela, Dona Helena era uma mulher de verdade, daquelas que a gente encontra pouco na vida. E Neuza via tudo. Via como Fernanda falava mal de Helena quando Daniel não estava por perto. Comentava com as amigas ao telefone que a sogra era antiquada, sem classe, que envergonhava ela na frente das visitas. Via como ela cortava os telefonemas da sogra, inventando desculpas elaboradas, dizendo que Daniel estava em reunião quando ele estava ali, sentado na sala, sem saber de nada. Via como, aos poucos, a matriarca estava sendo apagada da vida do próprio filho, como se nunca tivesse existido. Mas Neuza sabia. Sabia que Dona Helena tinha criado aquele homem sozinha, que tinha se sacrificado a vida inteira para que ele chegasse onde chegou. E via como Daniel, cego de paixão ou de ambição, não percebia nada. Estava tão ocupado construindo o império dele, fechando contratos, viajando para feiras, expandindo os negócios, que não via o que acontecia dentro da própria casa. Um dia Neuza estava passando roupa na área de serviço quando ouviu Fernanda ao telefone. A voz era baixa, quase um sussurro, mas o tom era claro, urgente. Ela estava falando com alguém que parecia conhecer bem e dizia que precisava resolver um problema. Que havia alguém que sabia demais, alguém que podia estragar tudo, alguém que precisava ser afastada de vez. Neuza parou de passar roupa. O ferro ficou suspenso no ar enquanto ela tentava ouvir melhor. Fernanda continuou. Disse que tinha um plano que seria rápido, que ninguém suspeitaria de nada, que em poucas semanas o problema estaria resolvido. Neuza sentiu um frio na espinha. Não tinha certeza do que estava ouvindo, mas sabia que não era nada bom. E quando viu Helena na semana seguinte, carregando um bolo de fubá na porta da cozinha, batendo na porta dos fundos como se fosse uma estranha, sem ser convidada para entrar, sem poder nem abraçar o neto, decidiu que precisava ficar atenta, muito atenta. Helena, por sua vez, continuava tentando. Tentava ligar, tentava visitar, tentava fazer parte da vida daquele menino que ela tinha visto crescer, que tinha se tornado homem, pai e empresário. Mas era como se uma parede invisível tivesse sido erguida entre eles. E o pior era que Daniel não via. Ele estava convencido de que a mãe entendia, que ela sabia que ele estava ocupado, que os tempos eram outros. Fernanda tinha esse talento. O talento de fazer tudo parecer natural, justificável, inevitável. Nas poucas vezes em que Helena conseguia falar com o filho, ele estava sempre com pressa. Dizia que ligava depois, que marcavam um almoço qualquer dia, que levava o Pedro para visitar a avó no fim de semana. Mas o fim de semana nunca chegava. E Helena, com aquela paciência infinita que só mães têm, continuava esperando. Continuava acreditando que um dia tudo voltaria ao normal. Que o amor que ela tinha dado ao filho voltaria para ela de alguma forma. Que o neto cresceria conhecendo a avó, ouvindo as histórias dela, aprendendo as receitas que ela tinha guardado a vida inteira. Mas o que Helena não sabia era que Fernanda tinha outros planos. Planos que iam muito além de um simples afastamento. Planos que envolviam segredos tão profundos, tão perigosos, que a simples existência de Helena representava uma ameaça. Porque Helena, mesmo sem saber, carregava dentro de si uma desconfiança. Uma intuição que tinha começado no dia em que viu Fernanda pela primeira vez e que só crescia. E Fernanda sabia disso. Sabia que mães veem coisas que os filhos não veem.
Sabia que cedo ou tarde Helena poderia descobrir a verdade, e isso não podia acontecer. Então, na quietude daquela casa grande em Ribeirão Preto, enquanto Daniel tocava os negócios e o pequeno Pedro aprendia a andar, Fernanda começou a tecer os fios de um plano que mudaria tudo. Um plano que começaria com uma conversa suave, com uma proposta que parecia vir do coração, mas que escondia algo muito mais sombrio. E Helena, com toda a sua bondade, com toda a sua fé no amor incondicional, não fazia ideia do que estava por vir. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. A proposta chegou de forma inesperada, mas embrulhada em cuidado e preocupação. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 meses depois do nascimento de Pedro, quando Fernanda ligou para Helena pela primeira vez em semanas. A voz era doce, quase carinhosa, e isso já deixou Helena desconfiada. Afinal, meses de frieza não desaparecem de repente sem motivo. Fernanda disse que estava preocupada com a saúde da sogra, que tinha ouvido Daniel comentar que Helena andava cansada, com dores nas costas, reclamando de insônia, que achava importante ela descansar um pouco, sair da rotina, respirar ar puro, e que por isso ela e Daniel tinham pensado em uma ideia. Tinham uma propriedade rural, um sítio em Santa Rita do Passa Quatro, a uns 40 minutos de Ribeirão Preto. Era um lugar tranquilo, com árvores, jardim, uma casinha simples, mas confortável. Fernanda sugeriu que Helena passasse uns tempos lá, descansasse, cuidasse da saúde, ficasse longe do barulho da cidade. Helena hesitou. Não porque desconfiasse totalmente, mas porque algo naquela voz doce demais soava falso. Mas, ao mesmo tempo, ela estava cansada. Cansada de lutar para ver o filho, cansada de se sentir invisível, cansada de esperar por um convite que nunca vinha. E talvez, pensou ela, aquela fosse uma chance de se aproximar novamente da família. Se fizesse o que Fernanda estava sugerindo, talvez mostrasse boa vontade, talvez as coisas melhorassem. Então, depois de pensar por alguns dias, Helena aceitou. Daniel ficou feliz com a decisão, ou pelo menos foi o que ele disse quando ligou para confirmar. Ele disse que a mãe merecia descansar, que o sítio era perfeito para isso, que ele mesmo levaria ela no fim de semana. Fernanda cuidaria de tudo, contrataria alguém para fazer companhia, garantiria que ela tivesse tudo o que precisasse. Helena ouviu tudo e assentiu, mas por dentro, aquele aperto no peito não passou. No sábado seguinte, Daniel apareceu de manhã cedo para buscar Helena. Ele estava de bom humor, falando sobre os negócios, sobre como as coisas estavam indo bem, sobre os planos de expandir para outras regiões. Helena ouvia e sorria, feliz por estar perto do filho, mesmo que fosse só naquele trajeto de carro. Ela olhava para ele dirigindo, tão diferente do menino que ela tinha criado, tão adulto, tão sério, e sentia um orgulho misturado com uma tristeza que ela não sabia explicar. Quando chegaram ao sítio, Helena teve que admitir que o lugar era bonito. Ficava no meio do nada, cercado de pasto e algumas árvores, com uma casa de madeira pintada de branco e uma varanda ampla. Tinha galinhas soltas no quintal, um pomar com jabuticabeira e goiabeira, e um silêncio que era quase ensurdecedor. Daniel ajudou a mãe a levar as malas para dentro. A casa era simples, mas arrumada. Tinha uma cozinha pequena, uma sala com sofá velho mas limpo, 2 quartos e um banheiro. Fernanda tinha mandado abastecer a geladeira e deixar tudo pronto. Daniel ficou por algumas horas, ajudou a mãe a se instalar, conversou um pouco, mas logo disse que precisava voltar. Tinha compromissos no domingo. Pedro estava com a babá e Fernanda tinha que resolver algumas coisas. Abraçou Helena, disse que voltaria em breve para visitar, e foi embora. Helena ficou na varanda vendo o carro dele desaparecer na estrada de terra, e pela primeira vez, desde que tinha aceitado vir para o sítio, sentiu medo. Os primeiros dias foram tranquilos. Helena acordava cedo, como sempre fez, preparava café, cuidava das galinhas, regava as plantas. O caseiro do sítio, seu Joaquim, um homem de uns 60 anos,
Passava de vez em quando para ver se ela precisava de alguma coisa, mas não ficava muito tempo. Ele morava numa casinha mais afastada, perto do curral, e tinha a vida dele. Helena tentava ligar para Daniel, mas a cobertura de celular no sítio era péssima. Às vezes conseguia falar por alguns minutos, mas a ligação caía no meio. Daniel dizia que estava tudo bem, que logo ia visitá-la, que ela aproveitasse para descansar. Mas com o passar dos dias, Helena começou a perceber que algo estava errado. As ligações de Daniel ficaram mais raras. Quando conseguia falar com ele, a conversa era curta, apressada. Ele sempre tinha algo urgente para resolver. Sempre prometia ligar de volta, mas não ligava. E Fernanda simplesmente sumiu. Não atendia mais. Não retornava mensagens. Era como se tivesse desaparecido. Foi na segunda semana que Helena começou a sentir os sintomas. Uma tontura estranha, que vinha do nada e a deixava desorientada. Uma fraqueza nas pernas, que fazia ela se segurar nos móveis para não cair. Uma sonolência pesada, que a puxava para a cama no meio da tarde, mesmo sem ter feito esforço. Ela tentou ignorar no começo, achou que fosse cansaço, idade, o corpo cobrando anos de trabalho. Mas os sintomas pioraram. Seu Joaquim começou a aparecer menos. Quando Helena perguntava por ele, a resposta era sempre a mesma. Estava ocupado com os animais, com o pasto, com o conserto de alguma cerca, mas Helena via que ele evitava olhar nos olhos dela, que parecia desconfortável, que saía rápido sempre que ela tentava conversar. E foi então que ela percebeu. Ele sabia de alguma coisa. A comida que chegava ao sítio vinha em caixas deixadas na varanda sempre quando Helena estava dormindo, ou no fundo do quintal. Não havia mais conversas com Daniel sobre o que ela precisava. Não havia mais aquele cuidado inicial. Era como se tivessem esquecido dela, como se ela tivesse sido colocada ali e abandonada. E o pior era a sensação de que aquilo não era acidente, era proposital. Helena tentou sair do sítio uma vez. Pensou em caminhar até a estrada, pedir carona, voltar para Ribeirão Preto. Mas quando chegou perto do portão, percebeu que estava trancado. A chave não estava onde deveria, e seu Joaquim não aparecia para abrir. Ela voltou para dentro da casa, o coração batendo descompassado, a respiração curta. Estava presa, e ninguém sabia. Foi nesse momento que Helena entendeu. Fernanda não tinha mandado ela para o sítio por bondade. Não era para descansar, não era para cuidar da saúde. Era para afastar, para isolar, para apagar. E Daniel, seu filho, o menino que ela tinha criado com tanto sacrifício, não fazia ideia do que estava acontecendo. Ou pior, fazia ideia e tinha escolhido fechar os olhos. As noites começaram a ficar longas demais. Helena ficava acordada, ouvindo os barulhos do mato, o vento batendo nas janelas, os grilos cantando sem parar. Pensava no neto que mal conhecia, no filho que tinha se afastado, na vida que tinha construído e que parecia estar desmoronando. Chorava em silêncio, sem fazer barulho, porque não queria que ninguém soubesse que ela estava com medo. Mas estava. Muito medo. Foi numa dessas noites que Helena decidiu escrever uma carta. Usou um caderno velho que tinha encontrado numa gaveta da cozinha e começou a escrever. Escreveu para Daniel, contou tudo o que estava sentindo, tudo o que estava acontecendo. Pediu que ele viesse buscar ela, que conversasse com ela, que ouvisse o que ela tinha para dizer. Disse que sentia falta dele, falta do neto, falta de casa, e que se algo acontecesse com ela, ele precisava saber que ela tinha lutado, que tinha tentado, mas que no final não tinha conseguido competir com Fernanda. Guardou a carta dentro da Bíblia que tinha levado na mala, no meio do Salmo 23, aquele que falava sobre andar pelo vale da sombra da morte, e rezou. Rezou como não rezava havia anos, pedindo proteção, pedindo forças, pedindo que alguém a encontrasse antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Neuza começou a desconfiar. Fazia semanas que não via Dona Helena, e sempre que perguntava para Fernanda, a resposta era vaga. Ela está no sítio, está descansando, está bem. Mas algo no tom de Fernanda não convencia. E quando Neuza viu, por acaso, um vidro de remédio no banheiro,
Da suíte do casal, um remédio forte, do tipo que deixa a pessoa sonolenta e confusa, ela soube que precisava agir. Neuza não tinha certeza do que estava acontecendo, mas tinha certeza de que não era nada bom. Então, numa tarde em que Fernanda tinha saído e Daniel estava viajando a negócios, ela pegou o endereço do sítio que estava anotado num papel na geladeira e decidiu que ia até lá, sozinha, sem avisar ninguém, porque se contasse para alguém, ninguém acreditaria. Afinal, quem suspeitaria de Fernanda? Quem imaginaria que uma mulher tão educada, tão refinada, tão perfeita, seria capaz de algo tão cruel? Neuza pegou o ônibus até Santa Rita do Passa Quatro, desceu na rodoviária e andou até conseguir uma carona com um caminhoneiro que passava pela região. Explicou que ia visitar uma amiga num sítio e o homem, de bom coração, a levou até perto. Ela andou o resto do caminho a pé, seguindo as indicações que tinha anotado, até encontrar o portão de madeira pintado de branco. Estava trancado, mas Neuza pulou a cerca, coisa que não fazia desde criança, e seguiu pela estrada de terra até avistar a casa. Quando chegou perto, ouviu um barulho vindo de dentro. Era um choro baixo, abafado, como se alguém estivesse tentando esconder. Neuza correu até a porta da frente, bateu, chamou. Dona Helena! Dona Helena! É a Neuza! Estou aqui! Do outro lado, Helena ouviu a voz. No começo, achou que estava delirando, que a solidão e os remédios estavam fazendo ela ouvir coisas. Mas a voz continuou, insistente, real. Ela se arrastou até a porta, as pernas bambas, a cabeça pesada, e conseguiu abrir. Quando viu Neuza ali, de pé na varanda, os olhos arregalados de preocupação, Helena desabou. Caiu nos braços dela e chorou. Chorou como não chorava desde que o marido tinha ido embora, desde que tinha ficado sozinha com um filho pequeno e nenhuma perspectiva. Chorou porque, finalmente, depois de tanto tempo, alguém tinha vindo. Neuza segurou Dona Helena com força, sentiu o corpo magro demais, a pele fria, o cheiro de quem não está bem. E naquele momento ela soube. Soube que Fernanda tinha feito algo terrível. Soube que Dona Helena estava sendo dopada, isolada, esquecida de propósito. Neuza ajudou Dona Helena a se levantar. Passou o braço dela por cima dos próprios ombros e a amparou até o sofá da sala. Trouxe água, molhou um pano e passou no rosto dela. Helena bebia a água aos poucos, tossindo, as mãos tremendo. Ela estava fraca demais, confusa demais, mas aos poucos começou a falar. Contou sobre os remédios que apareciam misturados na comida, sobre o caseiro que sumia sempre que ela precisava de ajuda, sobre o portão trancado. Contou sobre o medo que tinha sentido, sobre as noites em que achava que ia morrer ali, sozinha, sem ninguém saber. Neuza escutava tudo com o coração apertado. Ela sempre soube que Fernanda era fria, manipuladora, mas nunca imaginou que fosse capaz de algo assim, de deixar uma mulher idosa definhar no meio do nada, dopada, isolada. E o pior era saber que Daniel não fazia ideia de nada. Neuza sabia que quando ele descobrisse a verdade, o chão ia desabar debaixo dos pés dele. Mas era preciso que ele soubesse antes que fosse tarde demais. Com a pouca força que Dona Helena ainda tinha, Neuza a ajudou a juntar algumas coisas. Pegou os remédios que estavam no armário da cozinha, colocou numa sacola, pegou a carta que estava na Bíblia, dobrada com cuidado entre as páginas amareladas. E então, devagar, passo a passo, as duas saíram dali. Pularam a cerca com dificuldade. Neuza precisou praticamente carregar Dona Helena, que mal conseguia ficar de pé. Caminharam até a estrada, e ali ficaram esperando. Passou um trator, mas o homem não parou. Passou uma moto, mas estava cheia de sacos de ração. E quando Neuza já estava começando a achar que iam ter que andar quilômetros, apareceu uma caminhonete velha, dirigida por um senhor de chapéu de palha. Neuza acenou desesperada, e o homem parou. Explicou que a amiga tinha passado mal, que precisavam voltar para a cidade. O homem olhou para Dona Helena, viu o estado dela, e não fez perguntas. Mandou as duas subirem na caçamba. Foi assim, no banco de trás da caminhonete, segurando Dona Helena no colo, que Neuza fez o trajeto de volta para Ribeirão Preto.
O vento batia no rosto, a estrada estava cheia de buracos e Dona Helena tremia de frio e de fraqueza. Mas estava viva, estava fora daquele lugar. Quando chegaram à rodoviária de Ribeirão Preto, já era noite. Neuza agradeceu ao homem da caminhonete. Sentada num banco da rodoviária, com Dona Helena deitada ao lado dela, Neuza pegou o celular e fez a única coisa que podia fazer. Ligou para Daniel. Ele atendeu no terceiro toque. A voz estava cansada. Neuza respirou fundo e disse: "Seu Daniel, preciso falar com o senhor. É urgente. É sobre a sua mãe." Daniel ficou em silêncio por um segundo, depois perguntou o que tinha acontecido. E Neuza, com a voz firme, mas trêmula de emoção, disse tudo. Disse que tinha ido ao sítio, que tinha encontrado Dona Helena sozinha, dopada, trancada, abandonada. Disse que ela estava mal, muito mal. Daniel ficou mudo. Do outro lado da linha só se ouvia a respiração dele, rápida, descompassada. Depois de um tempo que pareceu eterno, Daniel falou: "Onde vocês estão?" Neuza disse que estavam na rodoviária. Ele disse que já estava indo, que não saíssem de lá. E desligou. Neuza guardou o celular, olhou para Dona Helena, que dormia inquieta no banco duro, e rezou para que, quando Daniel chegasse, ele estivesse preparado para ouvir a verdade. Porque a verdade que ela tinha para contar ia mudar a vida dele para sempre. Daniel dirigia pela cidade como se estivesse em transe. As mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A cabeça girava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo, tentando entender o que Neuza tinha acabado de dizer. A mãe dopada, trancada, abandonada. Não fazia sentido. Fernanda tinha sido tão cuidadosa, tão atenciosa, tinha insistido para que a mãe descansasse no sítio. Como podia ser verdade o que Neuza estava dizendo? Mas no fundo, numa parte dele que tinha sido enterrada pela ambição e pela vontade de pertencer a um mundo melhor, Daniel sabia. Sabia que tinha negligenciado a mãe. Sabia que tinha deixado de ligar, de visitar, de perguntar como ela estava. Sabia que tinha aceitado as desculpas de Fernanda sem questionar, porque era mais fácil assim. Porque questionar significaria admitir que tinha escolhido a esposa em vez da mãe, o status em vez do amor, a aparência em vez da verdade. Quando chegou à rodoviária, viu as duas sentadas num banco. Neuza segurava a mãe, que parecia uma boneca de pano, o corpo magro demais, a cabeça caída para o lado. Daniel desceu do carro e correu. E quando chegou perto e viu o estado da mãe, o rosto pálido, os olhos fundos, as mãos tremendo, algo dentro dele se partiu. Ele se ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela nas dele e chorou. Chorou como não chorava desde criança, desde os tempos em que via a mãe voltar do trabalho exausta e ainda assim preparar o jantar, ajudar com o dever de casa, contar histórias antes de dormir. "Mãe", ele disse, a voz engasgada. "Mãe, me perdoa." Helena abriu os olhos devagar, olhou para o filho e tentou sorrir. Mas o sorriso saiu torto, fraco. Ela não tinha forças nem para isso. Daniel a pegou no colo com cuidado, como se fosse uma criança, e a levou até o carro. Neuza foi atrás carregando a sacola com os remédios e a carta. Quando entraram no carro, Daniel olhou para Neuza pelo retrovisor e perguntou: "O que aconteceu? Conta tudo." E Neuza contou. Contou sobre a desconfiança que tinha há meses, sobre o telefonema que tinha ouvido, sobre a decisão de ir ao sítio. Contou sobre o estado em que tinha encontrado Dona Helena, sozinha, dopada, sem conseguir sair. Contou sobre o portão trancado, sobre o caseiro que sumia, sobre os remédios misturados na comida. Daniel escutava tudo em silêncio, a mandíbula travada, os olhos fixos na estrada. E a cada palavra que Neuza dizia, o mundo dele desmoronava um pouco mais. Quando chegaram ao hospital, Daniel carregou a mãe nos braços até a emergência. Os médicos a atenderam imediatamente, fizeram exames, tiraram sangue, colocaram soro. E quando o resultado dos exames chegou, confirmou o que Neuza já sabia. Helena tinha sido sistematicamente dopada com sedativos pesados, do tipo que deixa a pessoa confusa, sonolenta, incapaz de reagir. Além disso,
Estava desidratada, desnutrida, com sinais de negligência grave. O médico olhou para Daniel e perguntou se ele sabia como aquilo tinha acontecido. Daniel não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Enquanto a mãe ficava internada, Daniel saiu para o corredor. Neuza o seguiu, ainda segurando a sacola com os remédios. Ela entregou a sacola para ele, junto com a carta que Dona Helena tinha escrito. "Leia", ela disse. "O senhor precisa saber de tudo." Daniel pegou a carta com as mãos tremendo, abriu e começou a ler. E a cada linha, a cada palavra, o coração dele se despedaçava um pouco mais. A carta falava sobre o medo, sobre a solidão, sobre a sensação de estar sendo apagada. Falava sobre o amor que Helena sempre teve pelo filho, sobre o orgulho que sentia dele, mas também sobre a dor de ser esquecida, de ser tratada como um peso, como algo que precisava ser removido. Falava sobre a esperança de que Daniel voltasse a ser o menino que ela tinha criado, aquele que a abraçava antes de dormir e dizia que quando crescesse ia cuidar dela. E terminava com um pedido simples, desesperado: "Se algo acontecer comigo, não deixe que seja em vão. Lute pela verdade." Daniel dobrou a carta devagar, guardou no bolso e olhou para Neuza. "Onde ela está? Onde está a Fernanda?" Neuza disse que tinha saído de manhã, que ia encontrar umas amigas, que voltaria só à noite. Daniel olhou para o relógio. Eram 9 da noite. Ela devia estar em casa. Ele respirou fundo, olhou para a mãe através da janela do quarto, ainda dormindo, conectada aos aparelhos, e tomou uma decisão. Ia para casa, ia confrontar Fernanda, e ia descobrir a verdade, custasse o que custasse. Quando Daniel entrou em casa, tudo estava quieto. As luzes da sala estavam acesas, a televisão ligada no mudo, mas ninguém à vista. Ele subiu as escadas devagar, o coração batendo rápido, a raiva crescendo a cada passo. Encontrou Fernanda no quarto, sentada na penteadeira, passando creme no rosto, como se fosse uma noite qualquer. Quando ela viu o reflexo dele no espelho, virou e sorriu. "Amor, você voltou. Pensei que ia dormir no hotel por causa da viagem." Daniel não respondeu. Ficou parado na porta, olhando para ela, tentando entender como tinha sido tão cego. Como tinha se casado com aquela mulher. Como tinha acreditado em cada palavra, em cada sorriso, em cada gesto calculado. Fernanda percebeu que algo estava errado. O sorriso sumiu. O que foi? O que aconteceu? Daniel deu 2 passos para dentro do quarto. A voz saiu baixa, controlada, mas carregada, de uma raiva que ele nunca tinha sentido. "Fui buscar a minha mãe." Fernanda ficou pálida. "Ela está no hospital, dopada, desidratada, quase morta." "Você sabe alguma coisa sobre isso?" Fernanda se levantou devagar, as mãos tremendo. "Daniel, eu não sei do que você está falando." Ela estava no sítio, descansando como a gente combinou. Daniel deu mais um passo. "Não minta para mim. A Neuza me contou tudo. Ela foi lá. Ela viu o estado da minha mãe. Ela pegou os remédios que você estava mandando para ela. Eu li a carta que a minha mãe escreveu antes de achar que ia morrer. Então não vem com essa de que você não sabe de nada." Fernanda ficou em silêncio. O rosto dela mudou. A máscara de esposa perfeita caiu. E o que ficou foi algo frio, calculado, desesperado. Ela sentou na beira da cama, passou as mãos no rosto, e quando olhou para Daniel de novo, havia lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de quem tinha sido descoberta e não sabia como sair daquela. "Você não entende", ela disse, a voz trêmula. "Eu precisava fazer isso. Ela ia estragar tudo." Daniel riu, um riso, amargo, sem humor. "Estragar o quê? O que a minha mãe podia estragar?" Fernanda se levantou, deu 2 passos em direção a ele, mas Daniel recuou. "Não chegue perto de mim", responde. O que ela ia estragar? Fernanda parou, os ombros caídos, a respiração pesada. E então ela falou. Ela sabia. Sabia que o Pedro não é seu filho. Daniel ficou parado,
como se tivesse levado um soco no estômago. O mundo girou por um segundo, e ele precisou se apoiar na parede para não cair. O quê? Fernanda limpou as lágrimas com as costas da mão. Ela sabia. Desde o começo. Ela olhava para o Pedro e via. Via que ele não tinha nada de você. E eu sabia que ela ia contar. Que ia destruir o nosso casamento, a nossa família, tudo o que a gente construiu. Daniel não conseguia respirar. As palavras de Fernanda ecoavam na cabeça dele, mas ele não conseguia processar. O filho dele não era dele? O menino que ele tinha abraçado quando nasceu, que tinha embalado para dormir, que tinha sonhado em ensinar a andar de bicicleta, não era dele? Ele olhou para Fernanda e a voz saiu como um sussurro rouco. De quem é? Fernanda fechou os olhos e quando abriu a verdade saiu. Do Marcos. Daniel sentiu as pernas bambearem. Marcos, o melhor amigo dele. O cara que ele conhecia desde a faculdade, que tinha sido padrinho do casamento, que vinha jantar em casa todo mês. Aquele Marcos, Fernanda assentiu, baixou a cabeça. Foi uma vez só. Você estava viajando, eu estava sozinha. E aconteceu. Eu não planejei. Mas quando descobri que estava grávida, eu sabia que o filho não era seu. E eu tinha que escolher. Contar a verdade e perder tudo, ou ficar em silêncio e construir uma vida. Daniel deu um passo para trás, depois outro até encostar na parede. A sala girava. O chão parecia se abrir debaixo dos pés dele. Tudo o que ele tinha acreditado, tudo o que tinha construído, era mentira. A esposa era mentira. O filho era mentira. A vida inteira era uma mentira. E a mãe, a única pessoa que sempre tinha estado ao lado dele, a única que nunca tinha mentido, tinha sido afastada, dopada, quase morta, porque sabia a verdade. Ele olhou para Fernanda e não sentiu mais raiva, sentiu nojo. Sai da minha casa. Fernanda levantou a cabeça, os olhos arregalados. Daniel, a gente pode conversar, a gente pode resolver isso. Daniel gritou. Sai da minha casa! Agora! Fernanda deu um passo para trás assustada. Daniel pegou o celular, ligou para o advogado dele, mesmo sendo tarde da noite, e disse que precisava de um divórcio, urgente. Depois desligou, olhou para Fernanda de novo e disse: Você tem até amanhã de manhã para pegar as suas coisas e sair. E não chega perto do Pedro. Não chega perto da minha mãe. Não chega perto de mim. Acabou. Fernanda tentou falar, tentou se explicar, mas Daniel já tinha saído do quarto. Desceu as escadas, pegou as chaves do carro e voltou para o hospital. Precisava estar perto da mãe. Precisava pedir perdão, precisava dizer que tinha errado, que tinha sido cego, que tinha escolhido as coisas erradas. Quando chegou ao hospital, já passava da meia-noite. Os corredores estavam silenciosos. Daniel entrou no quarto da mãe e encontrou Neuza ainda ali, sentada ao lado da cama, segurando a mão de Dona Helena. Neuza, que era empregada, estava ali, de madrugada, cuidando da mãe dele como se fosse família. Neuza olhou para Daniel e viu no rosto dele que algo tinha acontecido. Não perguntou. Apenas se levantou, disse que ia buscar um café e deixou os dois sozinhos. Daniel se aproximou da cama devagar, olhou para a mãe dormindo, pegou a mão dela e começou a falar baixinho. Mãe, eu estraguei tudo. Você sempre soube, não foi? Você sempre viu que tinha algo errado com a Fernanda, mas eu não quis ouvir. Eu estava tão ocupado tentando ser alguém que esqueci de onde vim. Esqueci de você. A voz dele falhou. E quase te perdi por causa disso. Helena se mexeu na cama. Ele apertou a mão dela e continuou. Eu descobri a verdade. Sobre o Pedro. Sobre a traição. E eu entendo agora por que você teve que ser afastada. Porque você sabia. Mas acabou, mãe. Eu terminei com ela. Ele ficou ali, segurando a mão da mãe, até o sol começar a clarear pela janela. Neuza voltou em algum momento, trouxe café, mas Daniel mal tocou. Quando Helena finalmente acordou, já era meio-dia. Ela abriu os olhos devagar, confusa. Viu os aparelhos, o soro, as paredes brancas. E então viu o filho, sentado ao lado da cama, os olhos vermelhos, o rosto cansado. Daniel se inclinou para a frente. Mãe,
Você está no hospital, você está segura agora. A Neuza te trouxe de volta. Helena olhou para ele por um longo tempo. Depois, com muito esforço, ela apertou a mão dele. Você veio, ela disse, a voz fraca. Daniel assentiu, as lágrimas escorrendo. Eu vim, mãe, e não vou sair mais, eu prometo. Helena fechou os olhos de novo, mas dessa vez tinha um esboço de sorriso no rosto. Nos dias seguintes, enquanto Helena se recuperava, Daniel reorganizou a vida. Fernanda saiu de casa, levando apenas as roupas. Tentou ligar, mas Daniel bloqueou. O divórcio estava em andamento, e ele queria a guarda total de Pedro. Fernanda podia visitar, mas sob supervisão. A questão do Pedro era difícil. Daniel sabia que o menino não era filho biológico dele, mas era a criança que ele tinha embalado, visto dar os primeiros passos, ensinado a falar papai. Ele conversou com a mãe sobre isso numa tarde em que ela já estava melhor. Mãe, ele perguntou, o que eu faço com o Pedro? Ele não é meu filho de sangue, mas eu criei ele. Helena olhou para ele com sabedoria. Filho, sangue não faz família. Amor faz. Se você ama aquele menino, se você escolheu ser pai dele, então você é pai dele. O resto não importa. Daniel sentiu um peso sair dos ombros. Ela estava certa. Ele ia continuar sendo o pai do Pedro, ia proteger o menino, ia garantir que ele crescesse sabendo o que era amor de verdade. Quando Helena teve alta 2 semanas depois, Daniel a levou para casa. Não para a casa dela, mas para a casa grande onde ele morava. Reformou um quarto no térreo, colocou tudo do jeito que ela gostava. E Neuza, que tinha perdido o emprego quando Fernanda foi embora, foi contratada de novo. Mas, dessa vez, não como empregada, como confidente, como parte da família. A vida começou a tomar uma nova forma. Helena voltou a cozinhar, a cuidar do neto, a andar descalça pelo quintal. Daniel passou a trabalhar menos, a estar mais presente, a ouvir antes de decidir. E Pedro crescia cercado de amor verdadeiro. Mas a ferida ainda estava aberta. Daniel sabia que antes de seguir em frente completamente, precisava confrontar uma última pessoa. Marcos, o homem que ele tinha chamado de amigo. Então, numa tarde de sábado, Daniel marcou um encontro num café no centro de Ribeirão Preto. Quando os dois se sentaram frente a frente, Daniel olhou nos olhos dele e viu o que sempre tinha estado lá: falsidade. O café estava cheio para um sábado à tarde. Daniel e Marcos se sentaram numa mesa nos fundos, longe do movimento. Marcos estava sorrindo, descontraído, sem imaginar o que estava por vir. Ele pediu um cappuccino, comentou sobre o tempo, perguntou como estava o Pedro. Daniel não respondeu nenhuma das perguntas. Apenas olhou para ele em silêncio, até que o sorriso de Marcos começou a desaparecer. O que foi, cara? Você está estranho. Daniel respirou fundo. Eu sei de tudo, Marcos. Sei que o Pedro é seu filho. Sei que você e a Fernanda me traíram. O rosto de Marcos ficou pálido. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Daniel continuou, a voz firme, mas carregada de mágoa. E sabe o pior? Não é nem a traição. É que você continuou vindo na minha casa jantando comigo, jogando bola com o Pedro, fingindo ser meu amigo, sabendo que o filho que eu achava que era meu, era seu. Isso é baixo, Marcos. Baixo demais. Marcos tentou se explicar. Daniel, eu posso explicar. Foi um erro. Foi uma vez só. Eu nunca quis que isso acontecesse. Daniel levantou a mão, cortando. Não quero explicação, não quero desculpa. Não quero ouvir que foi só uma vez, porque você teve anos para me contar a verdade. Anos em que você me viu criar o seu filho, me viu amar ele, me viu sonhar com o futuro dele. E você calou. Você escolheu calar. Então não venha agora dizer que foi um erro. Erro é algo que você conserta. Você apenas escondeu. O silêncio entre eles foi pesado, denso. Marcos tinha a cabeça baixa, as mãos tremendo segurando a xícara de café que nem tinha bebido. Daniel continuou. Só quero que você suma da minha vida. Você não é mais meu amigo. Você não é mais nada para mim. E se tentar se aproximar do Pedro, se tentar reivindicar alguma coisa, eu vou fazer o que for preciso para te manter longe. Porque ele pode ter o seu sangue, mas ele é meu filho.
Eu criei ele. Eu que acordei de madrugada quando ele chorava. Eu que ensinei ele a andar. Eu que vou estar lá quando ele precisar. Você? Você é só um estranho que cometeu um erro. Marcos ergueu os olhos e pela primeira vez Daniel viu algo parecido com remorso ali. Daniel, eu sinto muito. De verdade. Eu estraguei tudo. Eu estraguei a nossa amizade, eu estraguei o seu casamento, eu estraguei tudo. E eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Mas você precisa saber que eu nunca quis te machucar. Daniel balançou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios. Não importa o que você queria, Marcos. Importa o que você fez. E o que você fez foi imperdoável. Daniel se levantou, deixou o dinheiro na mesa para pagar o café que nem tinha tocado e saiu. Não olhou para trás. Não tinha mais nada para dizer. Aquele capítulo estava encerrado e era hora de seguir em frente. Nos meses seguintes, a vida de Daniel mudou completamente. Ele vendeu a casa grande onde tinha morado com Fernanda, aquela casa que tinha sido palco de tantas mentiras, e comprou outra menor, mais aconchegante, num bairro tranquilo de Ribeirão Preto. A mãe tinha um quarto no andar de baixo, perto da cozinha, com uma janela que dava para o jardim, onde ela podia ver as árvores e ouvir os pássaros. Neuza morava numa edícula nos fundos, mas passava a maior parte do tempo dentro de casa, ajudando com Pedro, conversando com Dona Helena, cozinhando. As três formavam uma família estranha, improvisada, mas verdadeira. Uma família que não tinha sido planejada, mas que tinha sido construída no amor, na gratidão e no perdão. Daniel reduziu drasticamente as viagens de trabalho, delegou mais responsabilidades para os gerentes, contratou uma equipe maior, passou a estar mais presente. Todo dia de manhã, antes de sair para o escritório, tomava café com a mãe. Conversavam sobre coisas simples, sobre as plantas que ela estava cultivando no jardim, sobre o tempo, sobre os planos, para o fim de semana, sobre Pedro e as coisas engraçadas que ele tinha dito no dia anterior. E Daniel percebia, a cada dia, o quanto tinha perdido nesses anos em que estava obcecado em construir um império. Tinha perdido conversas, risadas, momentos. Tinha perdido a mãe. Mas agora ele estava recuperando, devagar, dia após dia, construindo uma nova relação, mais verdadeira, mais próxima. Helena, que tinha voltado do sítio fragilizada, magra demais, com a saúde abalada e o espírito quase destruído, estava renascendo. Voltou a sorrir, aquele sorriso suave que iluminava o rosto. Voltou a fazer suas caminhadas pela manhã, respirando o ar fresco, cumprimentando os vizinhos. Voltou a cozinhar os pratos que Daniel adorava quando criança, aquele frango com quiabo, aquele bolo de fubá cremoso, aquela farofa especial que só ela sabia fazer. Voltou a cuidar das plantas com carinho, regando uma por uma, conversando com elas como se fossem amigas antigas. Voltou a cantar enquanto arrumava a casa, aquelas músicas antigas que ela cantava quando Daniel era pequeno. E voltou a contar histórias para Pedro antes de dormir. Histórias de quando ela era criança, de quando Daniel era bebê, histórias inventadas cheias de príncipes e princesas e finais felizes. E o menino, que tinha apenas 2 anos e meio agora, estava crescendo cercado de amor. Chamava Helena de vovó com aquela pronúncia enrolada de criança, chamava Neuza de tia e chamava Daniel de pai. E para Daniel, isso era tudo o que importava. Não importava o DNA. Não importava a biologia. Importava o amor. Importava a presença. Importava estar ali, todos os dias, construindo memórias, criando vínculos, sendo família. O divórcio foi finalizado 6 meses depois de tudo ter vindo à tona. Fernanda não contestou a guarda. Sabia que não tinha como ganhar. Não depois de tudo. O que tinha feito. Não depois de ter dopado a própria sogra e deixado ela definhar num sítio isolado. Daniel permitiu que ela visitasse Pedro uma vez por mês, mas sempre com supervisão. Neuza ou Helena ficavam por perto. Nunca deixavam o menino completamente sozinho com ela. E nas poucas vezes em que Fernanda aparecia, trazia presentes caros, bonitos, mas que Pedro mal olhava. O menino não tinha vínculo com ela. Para ele, aquela mulher era quase uma estranha que aparecia de vez em quando.
A mãe verdadeira no coração dele era a avó que fazia bolo, que contava histórias, que dava colo quando ele chorava. Helena ficava de longe nessas visitas observando, não por desconfiança, embora desconfiança ela tivesse, e com razão, mas por proteção, porque agora ela estava ali para proteger o neto, para garantir que nada de ruim acontecesse com aquele menino, que ele crescesse seguro, amado, sem os traumas que ela mesma tinha vivido. Fernanda tentou se aproximar de Helena uma vez, alguns meses depois do divórcio. Foi numa dessas visitas, quando estava deixando Pedro de volta. Ela parou na porta, olhou para Helena, que estava na sala dobrando roupas, e disse com a voz trêmula: Dona Helena, eu sinto muito, pelo que eu fiz. Eu estava com medo, eu estava desesperada e eu errei. Eu errei muito. Helena parou o que estava fazendo, colocou a roupa na mesa e olhou para ela por um longo tempo. Não com raiva, não com ódio, embora tivesse motivos de sobra para sentir ambos, mas com uma tristeza profunda, uma decepção que ia além das palavras. Você tentou me apagar, Fernanda, Helena disse, a voz calma, mas firme. Tentou me tirar da vida do meu filho, do meu neto. Me dopou, me trancou, me deixou sozinha, achando que ia morrer. E quase conseguiu. Então não venha pedir perdão agora como se fosse algo simples. Perdão é algo que se conquista com ações, não que se pede com palavras bonitas. Fernanda baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tentou falar, mas a voz saiu engasgada. Helena continuou, os olhos fixos nela. Eu não vou impedir você de ver o Pedro, porque ele precisa da mãe, mesmo que você não seja a mãe que ele merece. Mas não espere que eu esqueça, porque eu não vou. Não vou esquecer o medo que senti. Não vou esquecer as noites que passei achando que ia morrer sozinha. Não vou esquecer que você escolheu me destruir para proteger suas mentiras. Fernanda assentiu, limpou as lágrimas com as costas da mão e foi embora sem dizer mais nada. E desde aquele dia, ela nunca mais tentou conversar com Helena. Apenas vinha, pegava o filho por algumas horas e devolvia. Era o máximo que Helena permitia, e era o máximo que Fernanda merecia. Com o tempo, a ferida começou a cicatrizar. Não completamente, porque algumas feridas nunca fecham de verdade, deixam cicatrizes que a gente carrega para sempre, mas o suficiente para que a vida voltasse a ter cor, sabor, propósito. Daniel voltou a ser o filho que Helena tinha criado, aquele menino atencioso que se preocupava com ela. Presente, atento, carinhoso. E Helena voltou a ser a mãe que ele sempre teve, mas que tinha esquecido de valorizar nos últimos anos. Os dois conversavam mais, riam mais, se abraçavam mais. E Pedro crescia vendo aquilo, aprendendo que família não é perfeita, mas é verdadeira, que as pessoas erram, mas podem se redimir, que o amor, o verdadeiro, sobrevive a tudo. Neuza, que tinha sido apenas uma empregada anos atrás, tornou-se a melhor amiga de Helena. As duas passavam horas conversando na cozinha, tomando café, lembrando de histórias antigas, dividindo sonhos e medos. Neuza contava sobre a vida em Minas Gerais, sobre os filhos que agora já estavam crescidos e independentes, e Helena escutava, aconselhava e encorajava. E juntas elas formavam uma rede de apoio que sustentava aquela família, porque família, elas aprenderam na prática, não é só sangue, é escolha, é presença, é cuidado, é lealdade. Num domingo à tarde de sol, quase um ano depois de tudo o que tinha acontecido, Daniel e Helena estavam sentados na varanda, vendo Pedro brincar no jardim. O menino corria atrás de uma bola, rindo alto, os cabelos bagunçados, o rosto sujo de terra. E Daniel olhou para a mãe e disse: Mãe, obrigado, por tudo. Por ter me criado sozinha, por ter lutado por mim, por ter me perdoado. Helena sorriu, aquele sorriso suave que só ela tinha. Filho, eu sou a mãe. É isso que mães fazem. Daniel pegou a mão dela, apertou-o com carinho. Eu sei. Mas eu quase perdi você. E se não fosse a Neuza, eu teria perdido. Helena virou para ele, os olhos cheios de emoção. Mas você não perdeu, Daniel. Eu estou aqui, e vou estar aqui sempre que você precisar.
Porque é isso que mães fazem, a gente nunca desiste. Eles ficaram ali em silêncio, vendo o neto brincar, ouvindo os pássaros, sentindo a brisa da tarde. E naquele momento, Daniel entendeu. Entendeu que o sucesso que ele tinha buscado a vida inteira não estava nas propriedades, nos contratos, no dinheiro, estava ali, naquela varanda, com a mãe ao lado, o filho brincando no jardim, a casa cheia de vida. Esse era o verdadeiro sucesso. A história de Helena, Daniel e Fernanda não terminou com um final feliz no sentido tradicional de contos de fadas. Terminou com reconstrução, com perdão onde era possível, com distância onde era necessário, com amor onde sempre deveria ter estado desde o início. Fernanda continuou vivendo sua vida, em outra cidade para onde tinha se mudado, tentando recomeçar longe do julgamento de todos que sabiam o que ela tinha feito. Daniel continuou tocando os negócios, mas agora com prioridades completamente diferentes, com a família sempre em primeiro lugar. E Helena continuou sendo a matriarca, a base sólida, o centro de tudo. Porque mães, mesmo quando são esquecidas, mesmo quando são feridas, mesmo quando são quase destruídas, continuam amando, continuam esperando, continuam acreditando. E Pedro? Pedro cresceu sabendo que família é complicada, mas que amor é simples. Cresceu sabendo que às vezes as pessoas erram feio, mas que perdão é possível quando há arrependimento verdadeiro. Cresceu sabendo que a mulher que o gerou não era perfeita, mas que o pai que o amava era pai de verdade, independente de genética. E cresceu sabendo que a avó que quase perdeu, antes mesmo de poder conhecer direito, era a pessoa mais forte que ele conheceria na vida inteira. Porque ela tinha sobrevivido ao impossível, tinha lutado quando não tinha mais forças, tinha voltado quando todos achavam que ela não voltaria mais. E quando o silêncio finalmente parou de gritar, o que ficou foi o som da vida. O som de risos no jardim, de conversas na cozinha, de histórias antes de dormir, de abraços apertados, de eu te amo ditos sem medo. O som de uma família que tinha se despedaçado, que tinha sido quase destruída, mas que tinha escolhido se reconstruir. Não da mesma forma que era antes, porque isso seria impossível, mas de uma forma melhor, mais honesta, mais verdadeira, mais forte, forjada no fogo da dor e da superação. Porque no fim o que importa não é o quanto a vida te derruba com seus golpes inesperados. É o quanto você se levanta, sacode a poeira e continua. E Helena, com toda a sua força silenciosa que impressionava a todos que a conheciam, tinha se levantado. E tinha levantado a família inteira com ela, como uma árvore forte que protege com sua sombra. Porque isso é o que mães fazem. Elas nunca desistem. Mesmo quando o mundo inteiro desiste delas, mesmo quando são esquecidas, traídas, machucadas, elas continuam. Lutando, amando, esperando, acreditando. E no final, sempre elas vencem. Porque o amor de mãe é a força mais poderosa que existe nesse mundo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Helena, Daniel e toda essa família tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.